Neste capítulo nós vamos estudar algumas funções referentes ao público e nós começaremos vendo um pouco sobre como a mente humana lê. É muito importante que, dependendo do público que você quer atingir com a sua campanha, que as leis do design sejam observadas. Existem algumas teorias que a gente vai comentar durante esse curso para a construção de layouts e para a melhor forma sobre como nós podemos organizar as informações dentro de uma composição e fazer com que elas sejam lidas da melhor forma para um determinado público. Muitas vezes, se você tem um público mais maduro ou um público mais geral, ou seja, a sua campanha vai precisar atingir várias faixas etárias ou várias classes sociais, vai ser necessário que você abuse muito das regras, escreva tudo e posicione as suas informações na ordem que nós lemos, no caso aqui no Ocidente, da esquerda para a direita, que você posicione bem os elementos e use o contraste para chamar a atenção. Às vezes, quando você tem um público mais segmentado, como designers, por exemplo, ou jovens, ou pessoas que trabalham com informática, você pode quebrar um pouco essas regras, sabendo que esse público vai conseguir interpretar isso de outra forma, de uma forma mais interessante, já que a publicação não se destina a todo mundo. É sobre esse tipo de regras que a gente vai dar uma estudada nesse capítulo, vendo primeiro uma aula teórica sobre como se posicionam os layouts, quais são as teorias para a criação de layouts e o básico disso tudo. E depois nós vamos ver algumas questões pertinentes ao público. Eu quero trazer para vocês primeiro alguns conceitos da Gestalt, que é a psicologia que estuda o design, tá? E eu vou começar com esse conceito aqui, que é o nosso conceito de unidade. Ele vai ser muito importante para que a gente possa ver direito a questão do layout nos nossos perfis, tá? Esse primeiro ponto sobre unidade que eu quero mostrar para vocês é em relação a uma forma ou algo que compõe uma forma. Por exemplo, esse círculo laranja, ele é uma unidade para nós, tá? A gente consegue enxergar apenas o círculo laranja. Se o círculo laranja tem alguma coisa dentro, por exemplo, essa aqui é a nossa nova marca. Então, se ele tem alguma coisa lá dentro, ele consegue enxergar isso aqui como uma unidade também. Porém, essas linhas, esses traços aqui, essas curvas que eu tenho aqui dentro, são as nossas subunidades. Então, aqui nós temos uma unidade e nós temos essas subunidades. Ok? Beleza. Aprendido esse conceito, vamos ao próximo. Nosso segundo conceito que eu quero trazer para vocês nessa aula é o conceito de unificação. Então, a gente tem aqui, nesse caso, nós temos dois objetos aparentemente diferentes, mas eu posso mostrar para vocês que eles são bem iguais. Essas duas linhas aqui possuem o mesmo tamanho. Sim, mesmo com as setas desenhadas para posições diferentes, o fato de nós enxergarmos esta linha aqui e esta fazem com que a gente tenha a ilusão de que essa linha é menor e que essa outra é maior. Porém, isso não é verdade. As duas possuem o mesmo tamanho. Então, é desse jeito que a gente unifica várias unidades e acaba tomando uma conclusão para elas. Isso é bem importante na hora da criação do layout. A gente pode ter essa marca aqui, como a marca do Johnny Walker, por exemplo, que a gente tem várias formas diferentes. Essas formas em si, para a gente, se separadas, não significam muita coisa. Porém, quando todas estão juntas, a gente consegue fazer a ligação dessa figura abstrata e poder enxergar um homem aqui. Por mais que necessariamente essas figuras estejam longe de formar o corpo desse homem. Mas a gente consegue imaginar esse homem aqui segurando a bengala e caminhando. Nós também temos, dentro desse mesmo conceito, o fato de que nós podemos ver, por exemplo, esses quatro quadrados aqui dentro, esses quatro retângulos, na verdade, aqui dentro, eles têm iluminações diferentes. O que vocês acham? Na realidade, as iluminações são iguais. A diferença é o ambiente onde eles estão envolvidos, ou seja, esses retângulos maiores. E eles fazem com que nós tenhamos a ilusão de que aqui dentro nós temos retângulos diferentes, quando na verdade nós temos o mesmo retângulo, a mesma iluminação do retângulo. Então, é desse jeito que a nossa mente unifica várias coisas. Então, é muito importante manter a harmonia das cores e, principalmente, porque se nós vemos várias unidades, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, sem preparar ele anteriormente para vocês. Se a gente tem unidades diferentes, vou pegar aqui um círculo, tá? Vou desenhar aqui um retângulo do mesmo tamanho.
aproximadamente do mesmo tamanho, na mesma proporção. E vou mudar a cor, para que vocês possam entender o que eu quero dizer em relação às cores. Aqui. E agora eu vou dar uma duplicada em algumas formas, para que vocês possam visualizar o que eu estou... Opa! Então, vou duplicar isso aqui. Isso. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Duplicar aqui. Ok, dupliquei. Digamos, esses assim. Ótimo. O que eu tenho aqui? Eu tenho unidades diferentes, tá? Que a gente visualiza. E o que acontece? A gente acaba separando eles pela cor. Então, se eles todos fossem da mesma cor, por exemplo... Ok. Para a gente se confundir, vou deletar essa forma aqui. Se eles todos fossem da mesma cor, digamos, pelo que a gente iria separar? Pela forma. Porém, como eles são de cores diferentes, então a gente acaba separando pela cor. Essa é a questão da nossa segregação. Então a nossa visão tende a ver aquilo que é da mesma cor. Então por isso que dentro de um layout, dentro de um site ou de qualquer impresso, é importante que você tenha o mesmo tipo de informação da mesma cor e as cores precisam ser harmônicas. Ou harmônicas ou complementares. Mas a gente precisa ver, por exemplo, o layout é azul, ele vai ser predominantemente azul. Às vezes layouts muito confusos de cores não transmitem direito à informação porque nós não conseguimos segregar bem as unidades. São muitas unidades e a gente desiste daquilo. Lendo no outdoor, por exemplo. Então, por isso que nós temos que ter o mínimo, né, de confusão. E ainda que nós temos muitas cores, mas essas informações precisam estar bem arrumadas. Cada cor significando uma informação específica, fazendo com que a gente possa separar essas unidades da melhor forma possível. O último ponto que eu quero mostrar para vocês nesse aulão sobre teoria da forma e layouts é a questão do contraste e do layout em F. Primeiro, você há de concordar comigo, e lá vou eu fazer mais um layout ao vivo aqui. Nós temos aqui, eu vou dar zoom, só para a gente não se confundir nos exemplos. Nós temos aqui esses exemplos de números, esses dois números com essas formas. Eu vou modificar as cores dessa aqui. Se eles dois estivessem impressos em um mural bem grande, qual dos dois você acha que chamaria mais atenção? Com certeza o preto com o amarelo. Por quê? Porque essas duas cores têm um contraste maior do que branco e cinza. Ainda que eu usasse, por exemplo, outra cor, para você dizer, usou branco. Essas duas cores têm um contraste maior do que essas, apesar de que esse aqui passou a chamar um pouco mais de atenção, mas ainda não ganha competição com esse aqui de cima. Porque o contraste é o ponto predominante para que a gente possa chamar a atenção. Então, sempre que você quer chamar a atenção de alguma coisa, abuse do contraste das cores, sabendo que as cores, o espectro de cores, tem contrastes específicos. Vocês já sabem que verde contrasta bem com vermelho, assim como amarelo contrasta bem com roxo, assim como laranja contrasta bem com azuis. Agora, voltando ao nosso F, e vocês viram esse F aqui desenhado, e aí você pergunta, Jeff, mas o que é isso? Vou mostrar para vocês. Essa é a nossa teoria principal do layout e é com ela que eu vou encerrar esse aulão. O layout ele deve ser criado em F. Então, aqui no nosso mundo ocidental, a gente lê da esquerda para a direita. Então, o F é o nosso padrão de layout. O que esse F significa? Que nós temos que organizar as informações em
linha de prioridade dessa forma. Então, quem tem a maior prioridade, e aí vem 2, 3, 4, e poderia ir indo 5, 6, 7, 8, isso já não seria mais um F, mas para poder manter um F eu segurei apenas 4 pontos aqui. Não significa que a gente tem que obedecer uma escala de tamanho e o que está aqui em cima tem que ser grande e o resto tem que ser menor. Isso aqui está falando de prioridade. Então, sempre o que está em primeiro lugar na prioridade, então no caso da maioria dos impressos vocês vão ver, é a marca. Então a marca sempre ocupando esse canto aqui, 1, e aí nós vimos os nomes dos eventos, as informações específicas, até aquilo que é menos relevante no final. Então quase todos os layouts, mesmo os layouts de sites aqui no Ocidente, são construídos levando em consideração a formação F. Ok? É isso. Essas são as principais teorias que a gente vai seguir durante a criação desses layouts. A gente vai ver os layouts na prática mais para frente, mas eles seguem com certeza essa base e todas essas teorias que são formas que a psicologia mostra pra gente como a mente humana lê. A mente humana sempre faz que o contraste chame mais a atenção dela, ela sempre vai segregar as formas, então cada forma vai ser separada, então nós vamos ver uma unidade assim, nós vamos compor figuras assim, nós vamos enxergar iluminações diferentes dessa forma, a nossa mente sempre vai separar os elementos. Então, para separar bem as informações e ter a melhor absorção, que nós vamos seguir essas regras nos tutoriais que vem nos capítulos a seguir.